Diz o texto, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Irmãos, temos aqui um excelente texto. A carta de Romanos é uma carta fenomenal, fenomenal. E para começar, o texto vai falar aqui sobre a justificação pela fé e os seus efeitos. O que a justificação produz na minha vida, né? Nós vamos ver então o que é essa justificação, como adquirir, né? Se tem como adquirir, ou como é que funciona esse negócio para aplicar na minha vida. E na terceira parte nós vamos ver algumas aplicações para nós. Mas antes de entrarmos na doutrina da justificação, coloca para nós aí, Luzardo, um infográfico aí que eu trouxe. Eu quero só mostrar para os irmãos. Pode colocar outra imagem primeiro, depois volta nessa. Aí. Os irmãos estão enxergando bem aí? Nós temos ali, nós temos aqui as etapas da salvação, a ordem da salvação. Vai. Nós temos ali a ordem da salvação. Vocês estão vendo ali que tem a eleição, chamado, regeneração. Pode passar? Quer dizer, voltar, né? Conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. O que é isso? O que são essas palavras? Eleição, chamado, conversão, justificação, glorificação. Gente, essa é a maneira, basicamente, como nós cremos a respeito da salvação de uma pessoa. Quem é que lembra na primeira mensagem? Nós ficamos aqui e falamos bastante sobre a visão católica da salvação. Não era cheio de coisas. Lembra que eu falei da questão do banco da graça, que a igreja era como se fosse um banco da graça, que as obras das pessoas eram depositadas, né, na igreja, vamos dizer assim, e a igreja depois liberava essa graça. Enfim, era uma confusão. Aqui nós vemos um outro legado da Reforma Protestante na área teológica. Basicamente, a ordem da salvação, como é definida na teologia, essas etapas que a gente viu, isso é a forma como que os reformadores e os teólogos da época enxergaram a maneira como Deus trabalha na nossa vida. E quanta coisa, irmãos, quanta coisa bonita tem ali. Volta mais uma vez ali. Volta não, aí, vai para frente. Eleição. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Chamado, Deus nos chamou. Deus nos chamou para
uma vocação, Deus tem um chamado para as nossas vidas. Regeneração. Deus regenera o nosso coração, Deus nos chama. Se você está aqui hoje, você foi regenerado. Se você está aqui hoje buscando a Deus e entendendo a palavra de Deus, talvez Deus está regenerando a tua vida, Deus está te chamando. E o próximo, conversão. Aí acontece a conversão, eu me converto, ou melhor, Deus me converte. Aí tem a justificação, eu sou justificado diante de Deus. Tem a adoção, eu sou adotado na família de Deus, e aquilo ali tudo é Deus que faz, meus irmãos. A única participação nossa é na santificação ali, ó. O que é a santificação? A santificação é o processo pelo qual Deus trabalha no meu ser e eu vou progredindo na caminhada da fé. A santificação é Deus limpando a minha vida, Deus me dando progresso na fé. É claro que isso tem altos e baixos, mas enfim, eu estou numa caminhada. E eu preciso me esforçar nessa caminhada. Eu tenho que fazer os meus esforços. E aí depois, perseverança. Nós vamos ver também um pouquinho sobre perseverança e glorificação. O que é a glorificação? Glorificação é o nosso alvo. Glorificação é o final de todas as coisas. Glorificação será quando Deus redimir toda a criação. Quando nós costumamos falar, vamos morar no céu. Nós já falamos sobre isso, que o céu, na verdade, vai ser na terra. É uma nova era, um novo tempo, nós vamos viver glorificados com Cristo. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Não haverá doença, não haverá ansiedade, não haverá estresse, não haverá depressão, não haverá problemas de saúde, nós seremos glorificados com Jesus. Meus irmãos, e por que eu estou trazendo isso? Só para vocês terem noção de tudo que Deus faz por nós. E claro que tudo isso aqui está funcionando em torno da cruz. Tudo isso aqui está relacionado com a cruz, com o evangelho, com a salvação feita na morte de Cristo. E na sua ressurreição, e na sua ascensão, enfim, na obra de Jesus. São desdobramentos da salvação que Deus aplica na tua vida. E como eu falei, se você está buscando a Deus, se você está começando a entender as coisas de Deus, a Bíblia, a palavra, se você sente que Deus está transformando os teus desejos, a tua emoção, as tuas vontades, é aquilo ali que está acontecendo contigo. Deus está te chamando, Deus te escolheu, você está se convertendo, você está recebendo um chamado, você está sendo justificado por Deus, você está sendo adotado na família de Deus. Olha que maravilha. E aí, claro, agora nós vamos nos aprofundar na justificação pela fé. Um termo meio esquisito, mas vamos lá, vamos tentar destrinchar esse termo aí. O que é a justificação, meus irmãos? O que é justificação? A justificação, preste atenção, é um ato de Deus pelo qual Ele, Deus, declara o pecador justo por causa da fé em Jesus. Preste atenção. Deus, lá do seu tribunal supremo, lá do seu trono, Ele pode olhar para um pecador perdido, condenado, que merece o inferno. Deus pode olhar para esse pecador e dizer assim, ó, ele é justo. Intrigante, né? Mas como isso, Lucas? Por causa da fé desse pecador em Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz para salvar esse pecador. Então vamos lá, novamente. Justificação é um ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador justo. Por causa das obras desse pecador? Não. Por causa da fé que esse pecador teve em Jesus. Olha o que fala em Romanos 3, 23. Todos pecaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado inteiramente pela graça de Deus. Parece simples, mas não é tão simples. Nós precisamos entender melhor isso. A justificação pela fé a gente precisa entender. O primeiro ponto é que nós somos pecadores. Nós somos maus. Como acabamos de ler aqui em Romanos 3:23. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Então, nós caímos de um estado de comunhão com Deus, que lá no Jardim do Éden havia comunhão com Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Então o homem estava num estado de comunhão perfeita com Deus. Porém, o que aconteceu? Entrou o pecado, o ser humano desobedeceu. E a partir de então, a partir do pecado que entrou na humanidade, o ser humano então cai desse estado de comunhão com Deus e entra agora num estado de rebelião contra Deus. Meus irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus. Já dizia lá em Isaías 59, que diz o seguinte, não precisa abrir: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Aqui é uma profecia do profeta Isaías, onde o povo estava se rebelando contra Deus, o povo de Israel. E aí o que nós vimos aqui? Separação. O pecado traz separação. Então, eu sempre falo isso, eu sempre uso essa analogia, né? Deus é bom, o ser humano é mau. Deus é bom, mas nós somos maus. Como fica então a nossa condição diante de um Deus santo, justo e bom, se eu sou pecador? Eu posso não te conhecer, posso não ter conversado nada contigo, mas uma verdade eu sei sobre ti. Tu é pecador. Eu também. Todos nós somos pecadores. Então, como que fica a nossa condição diante desse Deus santo, justo e bom? Nós estamos numa condição de injustiça, nós somos injustos. Nós somos moralmente falhos. O pecado não trouxe só, eu já falei isso aqui, vou repetir, o pecado não trouxe somente pequenos errinhos religiosos que nós cometemos. Não, o pecado trouxe uma desordem no nosso ser interior. E diante da justiça de Deus, o que nós merecemos? A condenação. Diante da justiça de Deus, nós estamos condenados. Nós merecemos uma condenação. É uma questão jurídica. Uma questão jurídica. No tribunal de Deus, nós pecamos. São crimes contra Deus. Então nós não vamos passar pelo tribunal de Deus, porque cometemos crimes contra Deus. E olha o que nós lemos no versículo 9. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. A ira de Deus. Mas Deus não é amor. Deus é amor. Mas olha o que ainda fala no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. A minha condição diante de Deus é de inimizade contra Deus. Eu, sem Jesus, sem a justificação pela fé, eu sou inimigo de Deus. Eu sou pecador e mereço a condenação. Sabe quando é que a gente entende? Sabe quando é que uma pessoa está se convertendo verdadeiramente? É quando ela olha para a palavra, quando ela olha para si e diz assim, credo, cara, eu mereço estar no inferno. Eu mereço, eu sou ruim, eu sou mau. Mas eu cometi só um pecado e minha vida não interessa, um pecado só é uma afronta contra um Deus santo, justo e bom. Claro, não existe pessoa que cometa só um pecado.
Mas esse é o princípio, irmãos, quando tu sabe que está morto nos seus pecados, quando tu sabe que tu, não, Deus, se tu me mandar para o inferno, tu é bom, tu segue sendo justo, porque eu pequei. Quando nós temos essa consciência da nossa condição, que nós somos alvos da ira de Deus, é que começa a surgir em nós temor a Deus. Temor. Lucas, mas é difícil esse teu discurso aí, Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas também Deus é justo. Deus é justiça. Deus é cordeiro. Morreu na cruz para nos salvar. Mas hoje Deus é o leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, ele reina como um leão, cordeiro e leão. Meus irmãos, esse pensamento aqui, da ira de Deus, da condenação de Deus, foi o que balançou a vida de Lutero na época da Reforma Protestante. Porque Lutero estava lá no mosteiro, estudando aquela doutrina, né, católica lá, e aí ele começou a se deparar com textos como esse, como Romanos, porque o justo viverá pela fé, justificados, pois, pela fé, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Esses textos começaram a perturbar Lutero. Lutero começou a ver Moisés no monte, lá em Êxodo, e Moisés tremia diante de Deus, o monte tremia, na verdade. E Lutero então começou a ter essa noção da glória de Deus, da santidade de Deus. E Lutero começou a pensar, não, mas está errado esse negócio de indulgência, esse negócio de comprar salvação. Não. Se o justo vive pela fé, o que diz lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso começou a perturbar a cabeça de Lutero. E isso que começou a fazer com que ele estudasse mais, orasse incessantemente diante de Deus. E então, Lutero fez o que fez. Protestou contra a igreja, se levantou. Claro, né, meus irmãos, como nós falamos, houve várias reformas, né? Foram várias pessoas antes de Lutero também, mas Lutero foi o ator principal, né? Vamos dizer assim. Meus irmãos, então, preste atenção, para ter paz com Deus, voltar à comunhão com Deus, eu preciso ser justo, eu preciso justiça. Como que eu vou ficar diante de um Deus justo se eu sou injusto? Então eu preciso pagar minha dívida, resgatar o meu estado original para ter comunhão com Deus. Eu preciso ser bom, eu preciso ser justo. Os tribunais humanos, vamos pensar no sistema jurídico, o tribunal humano ele pode ser até comprado, né? Um juiz, a gente pode comprar um juiz, a gente pode inventar uma lei, a gente pode burlar o sistema, como acontece muitas vezes no nosso país. Mas como nós vamos subornar a Deus? Como que nós vamos comprar aquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata? Como que nós vamos dar um jeitinho brasileiro em Deus? Não há como. Deus é justo. Deus é justiça. Então alguém precisa pagar a dívida. Alguém precisa cumprir a justiça. E agora, o que fazer? Para onde correr? Não conseguimos às vezes nem pagar os nossos boletos. Quem dirá pagar uma dívida com Deus? Meus irmãos, a verdade é, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Eu, Lucas, não há nada que eu possa fazer que me salve. Não há nada que eu possa fazer que vá surpreender o coração de Deus. Não.
Mas, enquanto nós ficamos nessa tensão, quando nós ficamos nesse desespero, a garganta começa a engasgar, puxa vida, não tem salvação para mim, eu não posso fazer nada. Não. Mas então, para onde correr? Graças a Deus que nós temos a Jesus. Nós podemos correr para Jesus. Olha o que diz o texto novamente no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pode respirar agora aliviado. Podemos ter paz com Deus. Podemos ser justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E olha só, vamos entender melhor essa questão. Lucas, tu acabou de falar que não tem nada o que fazer, agora está dizendo que sim, é só Deus que pode fazer. Deus sim pode fazer. E foi Deus quem fez uma obra de salvação por nós. Foi Ele, foi Jesus. Jesus pode nos trazer a comunhão com Deus. Jesus pode nos resgatar da nossa miséria, do nosso estado de condenação e nos colocar num estado de comunhão com Deus. E pasmem, justos diante de Deus. Sim, meu irmão, você pode ser justo diante de Deus. Mas eu ainda continuo pecador, sim. E aí o que Lutero, a famosa frase de Lutero, simul justus et peccator. Eu não sei falar em latim, tá? Me desculpem, essa frase é em latim. Mas o que essa frase diz? Simultaneamente justo e pecador. Opa, calma aí, como é que é isso? É assim. Nós vamos ser pecadores até o final da nossa vida. Mas nós não vamos viver para o pecado. O pecado agora tem que ser um erro muito grave na nossa vida, tem que ser um desvio de conduta, tem que ser por... Enfim, é como eu falo, o pastor Augustus Nicodemos fala, o pecado agora na nossa vida ele tem que ser como um pneu furado. Tu não pode ficar furando pneu toda vez. Né? Vai fazer uma viagem e fura 2 pneus na viagem. É normal isso? Não é normal. Mas lá de vez em quando fura um pneu. Não é? Aí troca o pneu. Por isso que nós pedimos perdão sempre que nos nossos cultos a gente faz um momento de contrição e confissão dos nossos pecados, para estar sempre se lembrando dessa renovação e de que nós não vivemos mais para o pecado. Porque hoje nós estamos justificados, e é interessante que a palavra justificados aqui ela tem o sentido de atribuir justiça. Então é no sentido que Deus atribuiu justiça a nós, pela fé em Jesus. Então, é o amor de Deus se manifestando. Olha o que diz no versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós ainda éramos pecadores, nós nem tínhamos nascido. E Cristo já tinha morrido lá na cruz por nós. Versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa. Alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de Jesus, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Ah, meus irmãos, que maravilha, meus irmãos. Tudo o que precisávamos. Tudo o que precisávamos era paz com Deus. Tudo o que precisávamos era a reconciliação com Deus. E onde está essa reconciliação? Em Jesus.
mediante a fé. Só a fé. Só a fé em Jesus. Qual era o lema da reforma? Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. Está entendendo por que existiu esse lema da reforma? Se bem que esse lema foi feito bem depois da reforma, mas é uma leitura do espírito da época, vamos dizer assim, daquela geração, o que aquela geração fez. Meus irmãos, nós precisamos somente da fé. Nós precisamos somente de Cristo. Mas eu não tenho que pagar a indulgência, eu não tenho que fazer isso, aquilo outro. Não. Fé. Somente Cristo. Você está conseguindo entender? Vamos recapitular. Eu errei. Pela justiça eu preciso pagar esse preço, esse erro. Mas Deus me ama e paga o preço em meu lugar. Ele envia seu Filho Jesus. E agora Ele me oferece uma nova posição em Cristo Jesus. Que posição é essa? Justo perante Deus. Justo, justificado, livre, reconciliado, esperançoso, alegre. Porque Deus me salvou. Deus me reconciliou. Irmãos, só que, então só recapitulando, a gente entendeu o que é justificação, a gente viu o segundo ponto que é como receber, pela fé, mas aí tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Lucas, então é só ter fé em Jesus, eu creio em Jesus e vida que segue? Não é bem assim. Mas é só ter fé em Jesus e deu. Entendi. Não, tu não entendeu. Tem alguns desdobramentos. Se você foi regenerado por Deus, se você foi justificado por Deus, chamado, eleito, salvo, reconciliado, vai surgir uma mudança no teu ser. E aí, olha, vamos lá no verso 2, ele diz o seguinte: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Que graça é essa? É a nova posição em Jesus. A graça de ser justo diante de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então vamos entender isso aqui. O crente vive agora em um lugar de alto privilégio. Por que quando nós cantamos aqui, nós deveríamos cantar com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa alegria? Porque nós estamos num lugar, numa posição abençoada. Nós estamos numa posição de alto privilégio diante de Deus. Eu fui justificado. E eu estou firme agora nessa posição. Eu preciso ser firme nessa minha condição, nesse meu novo viver, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E aí ele vem trazendo novos desdobramentos. Mas primeiramente eu tenho que entender isso, eu estou firme em um novo propósito, agora eu vou viver para Deus, eu estou em paz com Deus, eu fui reconciliado com Deus, eu não estou mais em guerra contra Deus, eu não sou mais alvo da ira de Deus, agora eu sou alvo do amor de Deus. Porque o amor de Deus é derramado no meu coração. Ora, versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Agora eu não vivo mais para satisfazer os meus desejos puramente. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Agora eu estou numa nova graça, numa nova posição, em um novo projeto de vida. Então, meus irmãos, é somente a fé que me salva? Sim. É somente a fé que me justifica? Sim. Mas essa fé tem que ser demonstrada com o teu novo estilo de vida, com a tua nova posição. Vamos refletir mais. Olha o que diz no verso 2 ali, ó. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outro impacto da justificação na nossa vida. Glorificação.
E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é essa esperança da glória de Deus? Aqui, meus irmãos, a maioria dos comentaristas bíblicos fala sobre a glorificação. Lembra daqueles estágios que nós vimos no início? O último deles lá era a glorificação. Então nós temos esperança no novo céus e nova terra que Deus vai fazer. Nós temos esperança na glorificação, que nós um dia seremos salvos, iremos morar com Deus, iremos para a eternidade com Deus. Então, aqui quando fala assim, nos gloriamos, essa palavra se gloriar é no sentido de se alegrar. Tem algumas traduções que dizem, acho que a NVI fala, e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Você tem se alegrado com essa esperança? Essa esperança de que um dia tu vai morar com Deus, essa esperança de que um dia tu vai ter um corpo semelhante ao de Jesus, essa esperança de que um dia você estará em plena, total comunhão com Deus, vivendo com Deus, vendo Deus, louvando a Deus. Isso te enche o teu coração, isso é uma esperança presente na tua vida. A justificação pela fé causa isso nas nossas vidas. Pode vir o que for, pode vir a situação que vier na minha vida, eu vou permanecer firme com Deus, eu vou superar até as tribulações. Quê? Sim. Olha o que o texto diz no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Para aí, agora não, para aí, Lucas. Agora é demais. Eu vou me alegrar com as dificuldades? Sim. Sim. Mas não é um riso somente nos lábios. É uma segurança. Você foi justificado. Você está em paz com Deus. Quando nós somos justificados por Deus, quando nós entendemos isso, essa maravilhosa doutrina, isso inunda o nosso coração, isso nos traz alegria, esperança, isso nos traz paz, uma nova vida, reconciliação com Deus. O mais importante problema da minha vida foi resolvido. Então agora, se surgir um problema, falta de dinheiro, se surgir, sei lá, vamos ser bem drástico aqui, eu tenho um filho, se o meu filho morrer, vai doer? Vai doer. Vai ser ruim para mim? Claro que vai me causar uma dor imensa? Vai. Mas eu tenho esperança que um dia eu vou me encontrar com Ele novamente nos céus. Na eternidade eu vou ver Ele. E se Deus me abençoar, vamos fazer outro. Não dá para substituir. Mas é isso que o texto está falando. Nos gloriamos também nas tribulações. A fé em Jesus faz com que superemos as dificuldades. Quem é que lembra da história daquela música? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Alguns já ouviram essa música. Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for. Não me lembro direito. Tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sabe como é que essa música foi escrita? Talvez tu pense assim, esse cara estava lá no Havaí, tomando água de coco, louvando a Deus. Não, meus irmãos. O nome desse cara é Horatio Spafford. Ele era um cara que estava nos Estados Unidos e foi para a Inglaterra. Ou era da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, eu não lembro. Eu sei que ele foi para mudar de vida, não sei se foi a trabalho, eu não me lembro. Mas eu sei que ficou as filhas dele na outra cidade, no outro país. E ele foi para esse país. E depois ele se estabeleceu lá na Inglaterra e mandou uma carta para... Isso era meados do século 17, 18, não me lembro. 18. E aí ele manda vir as suas filhas. E as suas filhas então embarcam no navio e vão em direção à cidade que ele morava. 3 filhas. Quando Horatio Spafford chega na beira do cais para esperar o navio, ele recebe a triste notícia de que o navio havia naufragado e não havia sobreviventes. Sabe quando é que essa música foi feita? Ali, na beira do cais. Quando Horatio Spafford ficou sabendo que as suas 3 filhas morreram, ele escreveu essa música. Eu sou feliz com Jesus.
E pode vir o que for. Está doendo, tá, dói, claro. A gente não está sendo desumano aqui, dizendo que a gente é uma máquina. Não. Mas Horatio Spafford entendeu a justificação de Deus. E isso encheu o seu coração de esperança para enfrentar aquela dificuldade. Ela produz paz. A justificação produz paz. Hoje, nosso relacionamento com Deus é baseado na paz. Então pode vir o que for, pode vir a situação que vier. Nós podemos encontrar esperança, alento, consolo em Deus. Até nas tribulações, até nas dificuldades. Irmãos, já nos encaminhando para o final, versículo 4 diz, no 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Perseverança. O principal aqui é a doutrina da preservação do crente, perseverança do crente. Deus abençoa aquele que foi justificado, aquele que está em paz com Deus, recebe força de Deus para perseverar na fé. Só que às vezes a gente acha a gente fica, quer dizer que eu vou ficar fiel até o fim. Não é só isso. Eu tenho uma paráfrase da Bíblia, a Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Ela é uma paráfrase, ela é uma tradução mais figurada, mas só que nessa parte eu creio que ela captou muito bem o sentido desse texto, e ela falou assim, ela fala que ali naquela parte de produz experiência, a experiência produz esperança, ela fala formação do caráter. Forma o nosso caráter. A experiência forma o nosso caráter. Essa perseverança em Deus é a formação do nosso caráter. A doutrina da justificação pela fé deve impactar o teu caráter. Ou seja, eu enxergo a realidade pela palavra de Deus e agora eu respondo com atitudes de acordo com a palavra de Deus. Persevero. Meu caráter vai sendo formado. Eu estou em paz com Deus. Eu estou justificado perante Deus. Eu sou justo diante de Deus. Justo, porém ainda pecador. Irmãos, e o principal que precisamos, o tempero da vida. Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amor, o tempero da vida. A força motriz, a força principal que deve mover o nosso coração. Amor. Amar a Deus, amar o próximo. Sinta hoje, nesta manhã, o amor de Deus sendo derramado na tua vida. Perceba isso hoje. Reconcilie-se com Deus. Se você ainda está em pecado, se você ainda está vivendo uma vida longe de Deus, se você ainda tem alguns pecados de estimação que você está deixando de lado, não, mas daqui a pouco eu me acerto. Não, hoje é o dia. Hoje Deus está falando contigo. Deus está dizendo para ti que Ele te reconciliou, te deu uma posição de justo, e tu vai seguir nessa posição de pecador desenfreado. Seja um pecador justificado, que não vive mais para o pecado, mas que vive para Deus. Porque o amor de Deus está sendo derramado hoje aqui. O amor de Deus é derramado naquele que está justo diante dele. Amor de Deus, o amor de Deus. E para encerrar agora, eu prometo, versículo 8 em diante, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora reconciliação. Reconciliação. Fomos reconciliados. Fomos justificados. Somos justos pela fé. Somente a fé? Somente a fé. Mas é uma fé que produz esperança. É uma fé que produz paz. É uma fé que produz formação de caráter. É uma fé que produz reconciliação, vida em Cristo, esperança na glória de Deus. E vocês perceberam que todo esse texto está encharcado de fé, esperança e amor. A justificação pela fé produz fé, esperança e amor. É por isso que nós adotamos esse lema. Nós queremos ser uma comunidade que bebe dessa doutrina, que vive dessa justificação, que entende que é justo hoje diante de Deus e que deve viver uma vida para a honra e para a glória de Deus. Amém?